sobre as águas. E eles tiveram medo, eles falaram assim, lá é um fantasma. E Jesus falou assim, não, eu sou Jesus. Está em Mateus 14, versículo 22. Então Pedro diz assim, se tu és, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha, venha. Talvez Jesus esteja falando assim, venha essa noite. Não tenha medo, venha. Aleluia. Às vezes você olha assim, será que é o Senhor me chamando? Será que é o Senhor querendo fazer algo na minha vida, no meu ministério, no meio da minha casa, no meio da minha família? Será que é um fantasma? Não, é o Senhor te chamando, é o Senhor falando contigo. Aleluia. E ele disse assim, então venha Pedro. E no versículo 29, diz assim, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É muito interessante, dá para você ver que Pedro desceu do barco e começou a andar nas águas em direção a Jesus. E enquanto ele estava com os olhos fitados em Jesus, ele não estava vendo tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Mas quando por um segundo sequer, ele começou a olhar à sua volta e viu o vento e as águas do mar, ele começou a ter medo. Ele começou a ficar apavorado, então ele começou a afundar. Pedro começou a perecer e a afundar. Se o Senhor está te chamando, é para que você vá em direção a Ele e olhe somente para Ele. Enquanto Pedro estava olhando somente para Jesus, ele estava andando sobre as águas. A partir do momento que Pedro começou a olhar para a circunstância ao redor, ele parou de andar sobre as águas e ele começou a afundar. Porque o poder não vinha dele, o poder vinha de Jesus. Era Jesus que fazia ele andar sobre as águas. É Jesus que faz você vir aqui todos os domingos ou durante a semana e fazer este tipo de trabalho. É Jesus que te leva no meio de uma favela para que você pregue para traficantes. É Jesus que te leva à África, que te leva à Índia para pregar sobre ele. Se você for sem Jesus, você começa a afundar. Porque o mar ele se levanta, porque as circunstâncias se levantam. E quantos servos hoje estão com pouca fé ou sem fé nenhuma? E essa semana foi muito interessante porque Deus me deu essa palavra, porque eu falei, Senhor, como nós temos desanimados facilmente. E Ele falou assim, isso é porque começaram a olhar para os lados, começaram a olhar para as circunstâncias, esqueceram de olhar para mim. Aleluia. Enquanto você olhar para mim, você vai andar sobre as águas. A partir do momento que você parar de olhar para Jesus, você vai começar a afundar. E há crentes que estão tão afundando, e eles se esqueceram que eles têm que voltar novamente, olhar para Jesus e falar, Senhor, socorre-me, assim como Pedro fez. Pedro, a partir do momento que ele viu que ele estava afundando, ele já pediu ajuda ao Senhor. Então o Senhor pegou Pedro e falou assim, por que duvidastes? Por que duvidastes? Não te chamei eu? Aleluia. Por que duvidastes, Pedro? Eu creio que Pedro teve uma lição, e eu vejo duas lições. Enquanto Pedro estava olhando, ele estava indo em direção. A partir do momento que ele começou a olhar para os lados, ele parou e começou a afundar. Mas ele viu que ele sem Jesus não era nada. E ele novamente pediu ajuda para Jesus, e Jesus arrancou ele de sobre as águas e colocou ele novamente no barco. É Jesus, o trabalho é para Jesus, e é por Ele, tudo é para Ele, porque a glória é dele. E muitos desanimam na caminhada, até você. Às vezes Deus não te chamou para pregar a palavra como missionário, mas a sua própria fé está desanimado, você tem passado por lutas e situações. Mas eu venho aqui como ministro do Senhor para falar assim, que enquanto você olhar para Jesus, você vai continuar caminhando. A partir do momento que você começar a olhar para as circunstâncias da sua vida, você vai começar a afundar e afundar até que um dia que você possa morrer. Porque se Pedro não tivesse pedido ajuda ao Senhor, socorre-me, Senhor, ele teria morrido naquele mar. Se você não pedir socorro ao Senhor pela sua vida, pela sua família, talvez você morra, talvez a sua família morra sem Jesus. Porque é somente Jesus que pode salvar, é somente Jesus que pode fazer acalmar o mar, é somente Jesus que pode fazer você andar sobre as águas, ou então somente Jesus que pode abrir o mar e você passa com seus pés a seco.
Aleluia. até o outro lado. Aleluia. É só com Jesus. Não existe outra coisa. Não é pela minha força, não pela força do pastor, mas é você com Deus. Se você olha para cima, você vê que a sua morada é lá e não é mais aqui. Nós somos peregrinos sobre esta terra. Então, enquanto nós estivermos olhando pelas circunstâncias para os nossos irmãos e ver cada um desfalecendo, desanimados, nós também pararemos, nós também vamos nos desanimar. Mas se nós começarmos a olhar para cima e ver que Jesus está lá sentado à direita do Pai, Aleluia! Ele está com o nosso galardão, porque tudo que você fizer para o Senhor tem um tesouro especial sendo criado para você lá no céu, e é um tesouro onde não vai corroer, é um tesouro que não tem validade como o deste mundo. O galardão deste mundo tem validade, o dinheiro deste mundo tem validade. Você ganha muito, mas também você pode perder muito dinheiro. Você ganha muito rápido, mas também você pode perder muito rápido. Mas o tesouro que você está construindo no céu, uma eternidade não vai apagar o tesouro. Você vai ter um tesouro pela eternidade. O seu galardão não tem prazo de validade, ele é eterno. E você pode contar a eternidade, nós não podemos. Então nós devemos olhar para Jesus e ver que o nosso alvo é o céu. E enquanto eu não chegar no céu, eu estarei caminhando para lá. E não importa as minhas circunstâncias, não importa o que eu estou passando, não importa o que está acontecendo na minha casa ou na minha família, o meu foco é Jesus. E Ele vai me ajudar a chegar no céu. E enquanto você estiver olhando para Ele, você não vai olhar para o lado e desanimar. Mas se você esquecer de Jesus, esquecer que Ele está falando: vem filho, vem que eu tenho o melhor para você, tenho criado moradas para a sua vida. Enquanto você se esquecer disso, você vai começar a desanimar e afundar e afundar. Nesta noite o Senhor te chama para olhar para Ele. Enquanto você olhar para Ele, Ele vai lá na sua casa e vai salvar os seus. Enquanto você olhar para Ele, Ele vai te curar desta doença. Ele vai te dar a porta de emprego que você está precisando. Enquanto você olhar para Ele, Ele vai colocar tudo no lugar, porque Ele é Deus e Ele tem todo o poder. Aleluia! Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei a luta no meio da sua família, mas eu vim nesta noite para te dizer: olhe para Jesus esta noite, porque o que você precisa está nas suas mãos, e é dele que vem todo o poder para colocar este mar revolto numa calmaria, e para fazer você andar sobre as águas até chegar no porto desejado. É só com Jesus, não há outro, não existe outro. E nesta noite eu vim te dizer: olhe para Ele, clame o nome dEle, porque Ele tem promessas para você, e Ele vai cumprir, se você crer, se você acreditar, se você o buscar e confiar nele. Ele vai te fazer surpresas que você não imagina. Aleluia. Hoje nós não vemos milagres na igreja, muitos. Hoje nós não vemos Jesus operar, porque talvez uma igreja se esqueceu que Ele tem todo o poder. Os discípulos, aonde eles passavam, pessoas eram curadas. Os discípulos, aonde passavam, pessoas recebiam a palavra do Senhor. E hoje talvez não tenha visto isso no meio das igrejas. As pessoas estão acostumadas com o que nós estamos vivendo. Não, nós queremos mais. Nós queremos ser tocados pelo Senhor e usados por Ele. Porque foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele te chamou, para ser diferente, para ser uma igreja. Em Efésios 5, no versículo 14, diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, igreja. O Senhor tem chamado uma igreja para ser desperta nesses últimos dias, para viver milagres, para viver coisas que nunca viveram antes, porque é os últimos dias, e o Senhor vai fazer milagres e maravilhas no meio do seu povo. Mas uma igreja morta não tem como o Senhor operar. Então o Senhor te convida nesta noite: desperta, levanta-te dentre os mortos, porque este mundo já está morto, e se você se parecer com este mundo, também você vai estar morto. Mas o Senhor chama a sua igreja para ser uma igreja viva, uma igreja que seja sal, que seja luz no meio deste mundo em trevas. Levanta, igreja, desperta,
e a glória do Senhor resplandecerá sobre você. Aleluias! Oh, aleluias! Glória a Deus! Não olhe para o lado, não olhe para a direita, nem para a esquerda. Se você olhar para cima, olhe para cima. Olhe para cima. Tente olhar agora, olhando para cima aos olhos do seu irmão, nos olhos do seu irmão que está do seu lado. Não tem como. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Enquanto você estiver com os olhos fitados a Jesus, porque Jesus já venceu o maligno, já está assentado à direita de Deus Pai. Agora falta eu e você chegarmos lá e conquistarmos a coroa da vida. Não desista, igreja. Não pare de lutar. Não pare de lutar, porque vocês são escolhidos do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povos. Quantos aqui nasceram num lar cristão? Vocês se converteram depois. Quantos se converteram depois? Vocês não eram povo. Alguém pregou a palavra para vocês. Alguém foi lá e falou de Jesus para você. E agora você é povo exclusivo do Senhor, nação santa, para o trabalho do Senhor. Agora tem outros que ainda não conhecem o Senhor, que estão dormindo. E o Senhor pretende usar você. O Senhor conta comigo, com você. E o Senhor não conta com uma igreja morta, uma igreja parada, uma igreja de cristãos que estão conformados com o que estão vivendo, que não querem viver em santidade, que querem se envolver com as coisas deste mundo, que cada vez mais fica pior e cada vez mais ficará pior. Nós somos, irmãos, nesses últimos dias, João Batistas, preparando o caminho do Senhor, da segunda vinda do Senhor. João Batista preparou o caminho para Jesus, para o seu ministério. Agora nós prepararemos o caminho para que a volta do Senhor Jesus venha. E talvez você esteja aqui nesta noite e o Senhor fala: onde estão os João Batistas destes dias? Onde estão aqueles que irão pregar a palavra e dizer a falar para este mundo: arrepende-se, raça de víboras, arrepende-se dos seus pecados. Se uma igreja já está corrompida pelo próprio pecado, nesta noite, é muito sério isso, porque nem todos subirão, mas a igreja, de dentro da igreja subirá. O pastor Cisino Bernardino, quem conhece ele, falou que ele teve 2 visões, e ele viu todas as igrejas juntas, inclusive católicas e evangélicas, e o Senhor falou assim: olha para esta multidão. E tinham pastores, padres, tinham todos os tipos de pessoas. E ele falou que o Senhor falou assim para ele: veja esse povo e vejam pessoas saindo no meio deles. Essa será a minha igreja. Nem todos subirão, irmãos. Nem todos que estão dentro da igreja dizendo: Senhor, Senhor, eis-me aqui, subirão. Porque não entenderão a palavra. Não entenderão que precisam ser santos e separados. Não entenderão que precisam obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que ama o Senhor é aquele que faz a sua vontade, aquele que obedece. Será que nós temos feito a vontade do Senhor? Será que nós temos nos separado, nos dedicado ao Senhor, nos consagrado a Ele e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Use-me a mim, no meio da minha casa, no meio da minha família, do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade. Eu quero ser diferente. Eu quero ser santo. Santo, santo, porque Tu és santo, Senhor. E os santos entrarão no céu. Não são pecadores, são santos que entrarão no céu. São santos que herdarão a coroa. São aqueles que chegarem até o fim, que vencerem, que participarem dessa batalha na terra e chegarem até o fim e vencerem. O Senhor então trará diante dele e lhes entregará a coroa da vida, um novo nome, o seu galardão, e é para toda uma eternidade. Você é escolhido, preparado pelo Senhor, separado por Ele. Vá e dê frutos, porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada.
Mas a árvore que dê frutos, ela é podada para que dê mais frutos. Então nesta noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as suas lutas, as suas dificuldades, o que tem feito você parar ou desanimar na sua caminhada de fé. Mas essa noite eu venho te dizer, olhe para Jesus. Olhe somente para Ele. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o seu irmão que já caiu, não olhe para o seu irmão para o que ele fale de você. Olhe somente para Jesus. Enquanto ele está falando de você, ou pessoas falando, ou as circunstâncias, você está caminhando diante do Senhor, até chegar o dia que você se encontrará com Ele na glória, e você verá a maravilha que é de viver com o Senhor. Muitos se arrependerão, irmãos. Muitos, quando chegarem diante do Senhor e ver a glória dele, se arrependerão. Porque não é incomparável. Abre sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 1. Eu já estou terminando. Atos, capítulo 1. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Nós Te adoramos, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor venceu, e nós também queremos vencer, Pai. Nós queremos chegar, Pai, aonde Tu queres, Deus. Nós queremos conquistar a terra prometida, a Canaã prometida, Senhor, aos santos, Deus. A nova Jerusalém que brilha como ouro. É para lá que nós queremos ir, Pai. É para lá que nós estamos indo, Senhor. Por isso, Senhor, use as nossas vidas, nos desperte nesses últimos dias. Traga, Senhor, sobre nós a Tua glória, a Tua luz que possa brilhar sobre os nossos rostos, Senhor. Pai, e usa-nos a fazer a Tua vontade, Pai. Oh, alabaçuriandarás. Aleluia. Usa-nos, Senhor, para fazer a Tua vontade. Jovens, deixa o Senhor te usar. Aleluia. Varões, deixa o Senhor te usar, e você verá grandes coisas. Aleluia. Que o Senhor fará. Sabe por que o Senhor não faz maravilhas no meio do seu povo? Porque Ele não tem como descer em carne novamente. Ele tem que usar, Ele quer usar eu e você, irmãos. Os anjos queriam pregar, mas eles não podem. Isso foi confiado aos homens. Então, enquanto eu e você não quisermos a glória de Deus sobre as nossas vidas, para que milagres aconteçam, para que vidas sejam transformadas, tudo ficará como está, para pior. Mas se você se levantar como igreja e falar: Senhor, eis-me aqui, como o profeta Isaías disse: Senhor, o Senhor disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Será que tem Isaías aqui esta noite ainda? Será que tem Isaías pronto a obedecer a voz do Senhor? Varões e mulheres valorosos para a obra do Senhor desses últimos dias. Oh, aleluias! E aqui em Atos, irmãos, no capítulo 1, a partir do versículo 14, fala que Pedro, ao receber o Espírito Santo na promessa de Pentecostes, ele começou a pregar aos gentios, e mais de 3.000 almas se converteram. E uma das suas falas diz assim no versículo 29: Irmãos, posso lhe dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi ressuscitado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que fez vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, porque ele estava morto, irmãos. Os céus que ele está dizendo é a exaltação. Davi está no paraíso, e no momento certo todos nós entraremos na nova Jerusalém. Enquanto isso, aqueles que morrerem estão no paraíso. E ele diz aqui sobre o Senhor Jesus, que foi exaltado até o Pai, e sentou-se à direita dele. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, o Senhor Deus disse ao meu Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés.
Jesus Cristo não está morto e dentro de um túmulo. Jesus Cristo ressuscitou e foi exaltado pelo próprio Deus. E Ele governará sobre todo o mundo, porque assim é a promessa de Deus para o descendente de Abraão. Quando o Senhor fala de descendência de Davi, Ele está falando do próprio Jesus, que se assentaria no seu trono. E o seu trono seria para toda a eternidade. E o mundo conhecerá o Senhor Jesus. E muitos reinarão com Ele, mas muitos ouvirão dele: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Então nessa noite, não desista, porque você foi escolhido e você já tem aonde morar. Aleluia. O Senhor Jesus já tem morada feita para você no céu. Então a sua casa é lá, não é mais aqui. O seu galardão é lá, não é mais aqui. O que o Senhor colocar para você aqui nessa terra, amém. O que o Senhor der para você nessa terra, amém. O que o Senhor confiar nas suas mãos, amém. Mas eu não trocarei a glória de Deus por galardão de validade aqui na terra. Aleluia. Eu não trocarei aquilo que Deus tem para mim na glória por meio século aqui nessa terra, tendo do bom e do melhor, para no fim de tudo perecer e ir até o inferno. Eu então farei a vontade do Senhor, sendo Ele me abençoando com bens ou não, mas eu terei uma glória que é para toda a eternidade, e viverei com o Senhor para toda a eternidade em sua glória. Se você